Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez na nossa devocional para juntos apresentarmos ao Senhor, nosso Deus, as nossas aflições, as nossas dificuldades, pedir que Ele, então, nos ajude e esteja conosco. Quero convidar os irmãos para me acompanharem na leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, Efésios 3. Nós vamos ler de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler é uma oração que Paulo faz a respeito, pelos Efésios, né? Pela igreja de Efésios. E ele então começa dizendo, olha, eu me ponho de joelhos diante de Deus por causa de vocês, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês. E aí ele fala de algumas coisas. É interessante a gente pensar que nesse momento aqui, Paulo estava realizando um poderoso ministério na prisão, né? Era o ministério da intercessão. Ele nunca separou o ministério da instrução da palavra do ministério da oração. A leitura bíblica, irmãos, e a oração, elas devem sempre caminhar juntas. Foi na Bíblia, nas escrituras, na palavra de Deus, que Deus revelou a sua vontade. E é na oração que nós vamos pedir a Deus, então, que realize a sua vontade, realize o que está escrito aqui na sua palavra. Então, não tem como ter uma vida cristã saudável e plena se oração e leitura bíblica não caminharem juntos. Mas é engraçado que nessa introdução da oração que Paulo faz, nós podemos observar três coisas. Primeiro, reverência, né? Paulo diz, olha, eu dobro os meus joelhos, eu me ponho de joelhos perante o Pai. Paulo sabia a quem ele estava se dirigindo em oração e ele sabia que Deus era digno de sua reverência. Orar, irmãos, é um estado de espírito em que nós devemos estar reverentes à presença do nosso Deus, ao que nós estamos dizendo a Ele. Então, é preciso ter reverência para orar. Depois, Paulo exulta o Senhor pela obra de Deus na igreja, aí nos versículos 14 e 15. E então, outra coisa que nós precisamos lembrar de fazer sempre que oramos é louvar ao Senhor, dar graças pelo que Ele faz, adorá-lo pelo que Ele é, exultar ao Senhor pelo que Ele fez por nós e dizer, Senhor, nós somos agradecidos pela obra de salvação, nós te louvamos pelo teu trabalho na igreja e nas nossas vidas e nós te adoramos porque o Senhor Deus nos amou. Exultar ao Senhor, dizer ao Senhor aquilo que Ele é, aquilo que Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a terceira coisa que a gente vê nessa introdução aí é a confiança, né? Paulo chega de joelhos diante de Deus e ele diz de quem toda a família na terra toma o nome. Ele sabia quem era o Senhor e ele se chegava com confiança. Mas o que Paulo pediu a Deus nesses versículos, nessa oração que ele fez então pela igreja de Efésios? Ele pediu primeiro poder interior. É engraçado que Paulo não pede mudança das circunstâncias externas. A gente não vê Paulo orar para que Deus o liberte da prisão, para que Deus o faça menos perseguido, né?
A única vez que Paulo fala que orou pedindo a Deus que tirasse alguma coisa, algum problema, foi quando ele fala do espinho na carne, mas ele também diz, eu orei 3 vezes ao Senhor e o Senhor me disse, eu não vou tirar, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo então entendeu a resposta do Senhor. Mas a gente não vê Paulo pedindo ao Senhor para livrá-lo dos problemas, mas ele pede ao Senhor força espiritual, poder para enfrentar os problemas. É o que ele diz aqui no versículo 16, que ele pede para que o Senhor Deus, segundo a riqueza da sua glória, concedesse àquela igreja, que aquela igreja seja então fortalecida com poder, mediante o Espírito Santo que habitava neles. Então, Paulo pedia poder, né? A sua preocupação não era com coisas materiais, nem com circunstâncias externas, mas com as coisas espirituais. Nessa oração aqui, ele é específico, ele não divaga, ele não usa expressões genéricas, ele não pede alívio dos problemas, mas poder. E poder é concedido pelo Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que faz com que nós então sejamos salvos e tenhamos poder. O poder do Espírito é a evidência da capacitação para a vida. Nós precisamos ser fortalecidos com poder. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos extremamente fracos, dependentes do Senhor, porque o diabo é o nosso adversário e ele é astucioso. E porque o nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do poder de Deus para viver em santidade. Então nós devemos aprender a orar pedindo, Senhor, me fortalece com o seu poder, né? Paulo vai falar isso mais um pouquinho à frente de novo, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós precisamos orar, Senhor, me dá poder para enfrentar as minhas dificuldades, poder para vencer o meu inimigo, poder para vencer a minha carne, né? Poder para viver em santidade. Nós precisamos pedir a Deus poder. Depois Paulo pede aprofundamento do amor fraternal, tá aí no versículo 17, na parte B. Ele ora então para que aqueles crentes sejam fortalecidos para amar. E isso é importante, porque o amor é a virtude mais importante. Nós precisamos do poder do Espírito e da habitação de Cristo para amar uns aos outros, principalmente atravessando, né, os abismos que nós temos hoje e que anteriormente nos separava, né? Nós estávamos separados de Deus e separados das pessoas também, porque nós não tínhamos paz com Deus e, consequentemente, não tínhamos paz com as pessoas. Mas hoje nós temos. Nós temos paz com Deus e podemos ter paz com as pessoas, podemos amar o nosso próximo, amar aos nossos irmãos como Cristo nos amou. E nós temos que lembrar que nós precisamos estar enraizados no amor de Cristo. O amor é a principal virtude cristã, é a evidência do nosso discipulado. Se você não é capaz de amar, você não tem Cristo no seu coração, é a palavra de Deus que diz isso. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, como vai amar a Cristo, a Deus, a quem não vê? Né? É a palavra de Deus que diz isso. E o amor, então, é a condição para que nós possamos realizar a obra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos ter amor pelas almas perdidas, paixão por aqueles que se perdem, lutar com todas as nossas forças para trazê-los para o Senhor Jesus. Nós devemos amar a igreja do nosso Deus, ela deve ser prioridade na nossa vida, o reino de Deus, o trabalho do Senhor. Então, o amor é a principal virtude cristã, é o cumprimento da lei. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Está lá em 1 Coríntios 8:2. Né? Muitas pessoas às vezes se julgam sábias da palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, às vezes passam dias ouvindo sermões, mas não conseguem amar. Não conseguem amar a Deus sobre todas as coisas, porque estão sempre colocando outras coisas na frente do Senhor. O mundo, as prioridades do mundo são sempre mais importantes do que o reino de Deus. Não conseguem amar o reino de Deus porque não gostam de trabalhar para o Senhor, né? Porque evitam ir à igreja, evitam participar das coisas que a igreja faz. Não conseguem amar o seu próximo, né? Porque estão sempre indispostos para ajudar, indispostos para servir. Então, se você não ama, você apenas está provando que o seu conhecimento a respeito de Deus é apenas teórico,
né, que você não conhece verdadeiramente. Então, Paulo pede para que aquela igreja se aprofunde no amor fraternal. Nós também devemos pedir ao Senhor, Senhor, nos ensina a amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Em terceiro lugar, Paulo pede compreensão do amor de Cristo. E aqui é engraçado, porque ele usa duas palavras. Ele diz, eu quero compreender, que aquela igreja compreenda o amor de Cristo, mas eu também quero que aqueles irmãos conheçam o amor de Cristo. Nós precisamos de força, nós precisamos de poder para compreender o amor de Cristo. Compreender sugere que é uma compreensão intelectual. Você entende, você assimila o que é o amor de Cristo e torna aquilo sua propriedade. Mas conhecer significa ter experiência, um conhecimento alcançado pela experiência. Então, Paulo pede que os crentes tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo, que você conheça e entenda o que é o amor de Cristo, mas que também você experimente o amor de Cristo, que você tenha uma profunda experiência nele. E aqui é engraçado que Paulo usa algumas expressões maravilhosas. Ele diz assim, olha, eu quero que vocês conheçam a largura do amor de Cristo, porque o amor de Cristo é largo para abranger toda a humanidade, né? A palavra de Deus nos diz isso. E eu quero que vocês conheçam o comprimento do amor de Cristo, porque ele é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Eu quero que vocês conheçam a profundidade do amor de Cristo, porque ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, aquele que está na pior condição. E eu quero que vocês entendam a altura do amor de Cristo, porque ele é suficientemente alto para levar você até o Pai. Então, isso que é conhecer o amor de Cristo, é entender quão grande é esse amor, né? Quão grande, quão maravilhoso é esse amor, largo para abranger toda a humanidade, comprido para durar toda a eternidade, profundo para alcançar o pecador mais degradado e alto para levar-nos até o céu, até o Pai. E aí, por último, Paulo pede então ao Senhor que conceda àquela igreja a plenitude de Deus. Paulo diz que nós devemos ser cheios da plenitude do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Isto é, Deus tem que habitar em nós de uma forma plena, de uma forma completa. E Paulo então pede que aquela igreja, aqueles irmãos sejam perfeitos, como Deus é perfeito. Nós devemos estar cheios até o limite. Nós devemos estar cheios da plenitude de Deus, aquela plenitude que os seres humanos não são capazes de receber sem deixar de permanecer humanos. Isso também quer dizer que nós vamos ser semelhantes a Cristo, ou seja, que nós vamos alcançar o propósito eterno de Deus. Quando nós atingirmos, então, a plenitude de Cristo, nós vamos, então, ver essa oração cumprida e também a oração do próprio Jesus, porque Jesus orou por nós, dizendo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também esteja nele. Então, nós devemos buscar a plenitude de Cristo, que Cristo habite em nós ricamente, habite no nosso coração. E como é que é isso? Como é que é ter a plenitude de Cristo? É saber que tudo aquilo que eu vivo para Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não devo falar nada que Cristo não fale, não devo tentar ouvir nada que Cristo não fosse ouvir. Tenho que evitar pensar aquilo que Cristo não pensaria e, principalmente, eu tenho que fazer aquilo que Jesus Cristo faria. Isso é estar cheio da plenitude de Deus e isso nós só alcançamos se nós estivermos vivendo em comunhão com Cristo, uma vida de oração, de leitura da palavra do Senhor. E aí, então, Paulo conclui essa oração maravilhosa com duas coisas importantes. Primeiro, ele diz que o Senhor Jesus nos ama e nos apresenta diante de Deus, e Deus tem capacidade para responder às nossas orações, porque ele diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer, porque ele não está ocioso, ele não está inativo e ele não está morto, ele é poderoso para fazer o quê? O que nós pedimos, porque ele escuta a nossa oração e nos responde. E o que pensamos, porque ele lê os nossos pensamentos. Então, Paulo está dizendo, olha, Deus é poderoso
para responder as orações de vocês, para saber aquilo que vocês pensam, para fazer aquilo que vocês precisam. E aí ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo, porque ele sabe de tudo e ele pode realizar tudo. Mas Deus ainda é poderoso para fazer mais que tudo, porque as expectativas de Deus são mais altas do que a nossa. E Deus ainda é poderoso para fazer muito mais do que tudo, porque pela sua graça que nos é dada, nós temos a salvação e por isso que ele diz que Deus é infinitamente mais capaz, porque ele é o Deus da abundância. Então, irmãos, nós temos que lembrar de tudo isso quando nós oramos, que o nosso Deus que responde às nossas orações é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Ele faz tudo, ele faz mais do que tudo e ele faz infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou pensar. E Paulo então termina dizendo, olha, o poder vem do Senhor, a glória deve ser dada a Ele, e a igreja é a esfera em que Deus se manifesta, amém? Louvado seja o Senhor por essa oração. Vamos aprender a orar assim como Paulo orou, dizendo, Senhor, eu estou de joelhos diante do Senhor e eu peço que o Senhor então me dê poder. Senhor, me dê poder para vencer as minhas dificuldades. Senhor, que o seu Espírito Santo habite, o seu amor habite em mim ricamente, que o Senhor habite em mim ricamente, que eu possa então compreender o seu amor, que eu possa então ter experiências com o seu amor. E Senhor, me ajuda porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou do que eu possa pensar, segundo o teu poder que opera na minha vida. Que nós possamos então aprender a pedir que o Senhor Jesus aumente o nosso amor fraternal, nos dê poder e nos encha da plenitude de Deus. Amém? Vamos orar então nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus de paz e de misericórdia, ó Deus, o Senhor que era o Deus de Paulo, o Senhor que ainda é o nosso Deus, o Senhor que não mudou ao longo da história, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, pela mediação do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor nesse instante e reverentemente nós nos achegamos ao Senhor. Senhor, nós também nos achegamos ao Senhor com confiança, porque nós sabemos quem o Senhor é. Ó Deus, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer, porque o Senhor nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. E o Senhor mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Ó Deus, e hoje nós temos acesso direto ao Senhor, nós podemos conversar contigo e podemos, ó Deus, colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige. Nesse instante nós queremos te pedir poder. Ó Deus, nos dá poder, poder vindo do céu, poder pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, nos dá poder para vencer as nossas dificuldades, ó Deus, que nós sejamos fortalecidos no seu poder. Ó Deus, que nós sejamos fortalecidos no seu amor e na sua graça. Nos ensina a amar. Ó Deus, que Cristo habite ricamente nos nossos corações, para que nós possamos então conhecer o seu amor, compreender, ó Deus, qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos experimentar esse amor nas nossas vidas e que nós possamos então descobrir que o Senhor, que é o nosso Deus, é infinitamente mais poderoso, ó Deus, é infinitamente poderoso para fazer não só tudo, mas mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo, do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Deus, nós te exaltamos porque o Senhor é digno de glória, porque o poder reside no Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é o Deus de todo poder, de toda glória. O Senhor é o Deus que é digno de todo louvor. Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, e nós nos achegamos ao Senhor nesse instante, ó Deus, para clamar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor Jesus esteja conosco nesse instante, esteja abençoando, ó Deus, cada pessoa que precisa
nesse instante de alento, que precisa de cura, que precisa, ó Deus, da presença do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos pelos enfermos. Ó Deus, cura, ó Deus, cada enfermo, de acordo com o teu propósito e com a tua vontade. Aqueles que têm enfrentado o Covid, tem misericórdia, ó Deus. Aqueles que estão com outras enfermidades, irmão Feliciano, a Odenilda, ó Deus, também nós queremos orar pela Ana Carolina, pela Juliana. Senhor, também nós queremos orar, ó Deus, por aquela criança por quem o Igor pediu. Nós queremos orar, ó Deus, pela amiga da Sueli. Nós queremos orar, ó Deus, pela irmã Kellen, pela irmã Marli, pela irmã Nilza, ó Deus, pela irmã Maria José, pela irmã Silvia, pelo pastor, pela irmã Lucineide, ó Deus, pela irmã Helenita. Nós queremos te pedir pela irmã Marli, pela irmã Roseli. Ó Deus, nós queremos te pedir por cada irmão que está enfrentando um momento de enfermidade. Nós queremos colocar os nossos irmãos na tua presença e pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cure, que o Senhor traga, ó Deus, abundância para essas vidas. Senhor, nesse instante também quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, enfrentando dificuldades nas suas famílias, dor, luto, sofrimento. Ó Deus, tem misericórdia da família da irmã Elcia com seus filhos. Tem misericórdia da família da irmã Rose, do pastor Marcos. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, dessas famílias que estão vendo seus entes queridos partirem por causa do Covid, sem poder fazer, ó Deus, nada, porque é o Senhor que está no controle dessa situação. Mas, ó Deus, se não nos é facultado escolher, ó Deus, o destino, ó Deus, o Senhor nos dá o consolo, o Senhor nos dá, ó Deus, a compreensão, o Senhor nos dá a paz e a alegria que precisamos para vencer as nossas dificuldades. O Senhor nos dá poder, e é por isso que nós estamos clamando nessa noite, ó Deus, por poder, para que possamos vencer as circunstâncias da vida e enfrentá-las confiados no Senhor. Ó Deus, também queremos te pedir nesse instante pelas famílias, ó Deus, famílias onde existem problemas de relacionamento, famílias onde existem problemas financeiros. Que o Senhor possa ter misericórdia das famílias da tua igreja, das famílias que nos assistem, família da Sueli, da irmã Miriam Genu, ó Deus, da Albiana, família do Giovanni, ó Deus, da família da Laura, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas. Coloca a tua mão de poder sobre a vida de cada família. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que precisam, ó Deus, nesse instante, da tua cura e do teu poder. Abençoa cada um, ó Deus. Ó Deus, nós colocamos na tua presença as nossas vidas, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor desperte o teu povo para fazer cada dia mais a tua obra, para amar o Senhor em primeiro lugar, aqueles que estão frios, ó Deus, espiritualmente, afastados do Senhor, da tua casa, ó Deus, que são, ó Deus, braseiros longe do fogo, correndo o risco de apagar a qualquer momento. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Ó Deus, faz teus servos entenderem a importância de estar junto dos irmãos louvando ao Senhor na tua casa. Que nada possa tirar de nós, ó Deus, o sentimento que nós temos de prioridade em relação ao Senhor e ao teu reino. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, ó Deus, fortalece a tua igreja, porque é tempo de fazer a tua obra. Tem misericórdia, ó Deus, aviva o teu povo, ó Deus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Amanhã, quarta-feira, nosso culto de oração, 19h30, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, no nome de Jesus. Amém. Deus sabe o que eu posso e em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Eu já
estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além dos céus. Manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além do céu. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder o seu